quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, completou 2 semanas desde que a gente chegou aqui em Okayama. E a programação do dia começou com aula de japonês, em que a gente fez junto com a turma regular de outros estrangeiros que vão para a Associação de Intercâmbio Internacional da província de Okayama, onde a gente vem fazendo as aulas, né? Inclusive, uma das alunas, que é vietnamita, ela estava com uma roupa tradicional ali do país. Então, até perguntaram pra gente também se no Brasil qual seria essa vestimenta, né? Bom, se vocês souberem responder, a gente ficou na hora assim, se perguntando o que a gente poderia dar de resposta. Algo assim que represente, uma roupa que represente o Brasil como um todo, não nos veio muito à mente, assim, que se destacasse como único do Brasil. A aula foi muito divertida também, porque uma das alunas, ela fazia piadas, assim, com mesmo, né, tendo essa facilidade, vamos dizer assim, com o idioma, com o japonês, para conseguir se expressar dessa forma. Então, inclusive, ela nos convidou também para almoçar junto. A gente ficou bem feliz com o convite. Nos levou a um restaurante de okonomiyaki e takoyaki. Eu pedi um combinado que vinha um pouquinho dos dois para experimentar. Só que dica aí para vocês. Abram um pouco ali o takoyaki e deixem ele esfriar, não sai comendo direto. Peguei ali direto no takoyaki, logo que já tinha tocado no meu prato, entregou pra mim e tava fervendo aquilo. Coloquei na boca, tudo de uma vez, mordi e tava quentíssimo e eu não sabia o que fazer, porque eu não podia também tirar aquilo da boca e não tinha espaço mais na boca, porque eu coloquei a bolinha inteira para conseguir tentar tirar o quente ali da minha língua, e aí, no fim eu fiquei com aquilo na boca me queimando toda. Ainda uma das alunas que a gente conheceu estava junto, almoçando, tentou ali me ajudar, viu que eu comecei a chorar de tanta dor ali por conta do calor. Me deu água ali, enfim, e depois fui melhorando, fui conseguindo terminar de comer. Mas essa foi a minha história ali do almoço. Depois eu fiquei com a língua toda dolorida também durante a aula, até conseguir melhorar e eu consegui fazer os exercícios e falar um pouco mais normalmente. E depois, na tarde, a gente aprendeu mais sobre o uso das diferentes situações do to, não só para enumerar para falar uma coisa e outra. Então, por exemplo, maçã e banana. Então, ringo to banana, né? Só que esse to, ele pode ser usado também para você, como se fosse a parte para colocar entre aspas. Então, naquele momento eu pensei tal coisa. E aí você fala o que você pensou e aí coloca to omoimashita. Então, e aí o que veio antes do to é o que você pensou naquele momento, né? Você pode usar também o to e o. E aí, toyu, para também, como se fosse essa parte de como se fala tal coisa. Esse yu é de falar. Então, por exemplo, como se fala né, isso que você está apontando para alguma coisa em japonês. Então, kore wa nan toyu, né? Ou kore wa nihongo de nan toyu imasu ka? Então, a gente aprendeu um pouco desse contexto de uso. E uma outra coisa também que a gente viu na aula foi sobre os sons, né, que os animais fazem e como que os japoneses imitam, né, colocando aí, fazendo as onomatopeias. Então, por exemplo, no Japão, para imitar o latido do cachorro, é wan wan, né? E aí lá no Brasil a gente fala au au, né? Gato, a gente fala no Brasil miau miau, e aí aqui no Japão é nhan nhan. E aí foram esses diferentes sons assim que a gente foi aprendendo, né? O som que a raposa faz, o som que o sapo faz, então que, por exemplo, quero quero
quero, quero. Então é assim que eles indicam, né, o sapo. Depois da aula a gente encontrou de novo com a Yamada-san, que é a nossa responsável aqui dentro do programa. Ela passou mais algumas orientações sobre a nossa próxima semana, que a gente vai fazer a visita para o governador da província aqui de Okayama. Aí depois disso eu voltei para casa para já preparar a janta, colocar o arroz para esquentar, acompanhada aí de assistir o MasterChef Confeitaria do Brasil. Eu estava torcendo ali, teve uma prova bem legal sobre confeitaria vegana. Estava torcendo pela Letícia Moma como nossa representante Nikkei aí no programa, mas infelizmente ela acabou saindo nesse episódio. Mas eu tinha ficado já bem feliz dela ter falado um pouco dessa história também, da participação dela no MasterChef, no movimento cultural Gohan com Feijão, em que traz diferentes depoimentos, as pessoas contando um pouco dessa história e dessa mistura entre Brasil e Japão. Nesse dia também foi quando eu comecei a experimentar mais e mandar mensagens usando o Line, que é o aplicativo, né, de comunicação aqui mais popular no Japão. Então, lá no Brasil a gente usa o WhatsApp e aqui o pessoal já não usa muito. O aplicativo principal é o Line, que inclusive também na parte comercial, nas lojas, enfim, usa também o Line algumas vezes para dar desconto, para manter esse relacionamento com os clientes, né? E aí estavam falando que era importante também a gente ter, inclusive eu por conta do trabalho ali na empresa, que eu fui iniciar o treinamento, e se eu precisar, por exemplo, avisar alguma coisa, sei lá, se eu ficar doente, ou eles mesmos se precisarem falar comigo depois que eu já saí sobre alguma mudança no cronograma do dia seguinte, poderiam entrar em contato também de forma mais rápida. Inclusive foi pelo Line também que eu recebi uma mensagem da Julie, uma amiga do colegial que mora aqui no Japão, que me deu uma dica. Ela viu ali dentro dos meus stories no Instagram que eu tava querendo comer frutas e tudo mais, e tinha achado caro ter a fruta no mercado, e aí ela indicou para ir nas Yaoya, que pelo que eu vi é tipo uma quitanda onde vende frutas e legumes assim, e tem uma inclusive aqui bem pertinho da nossa moradia. Eu vou querer visitar para ver se encontro opções gostosas num bom preço. E aí depois eu conto aqui para vocês como é que foi.